Quem aí tava com saudade do Atravessiamo? Eu tava morrendo de saudade. E depois de 2 anos fazendo o Atravessiamo, eu resolvi fazer uma parada estratégica e dar uma modificada nele. Para quem está chegando agora aqui e talvez não me conheça, não conheça o Atraversiamo, eu sou a Jéssica, sou fisioterapeuta e terapeuta corporal. E no inverno de 2024, eu comecei com esse programa que eu chamei de Atraversiamo. A ideia é a gente utilizar práticas que nos ajudem em tempos de travessia, onde a gente precisa de mais criatividade, de mais vitalidade. E na época, eu utilizei as práticas sugeridas pela Julia Cameron do Caminho do Artista, daquele livro que talvez vocês conheçam, muita gente conhece. E a gente então utilizou as práticas que ela sugere para guia, né, para nos acompanhar durante esse período de travessia. Junto com isso, eu trouxe também algumas práticas corporais, trazendo, né, a minha parte de trabalho da terapia corporal, para que a gente pudesse trabalhar aí o corpo e trabalhar também as nossas couraças, entendendo um pouquinho como que a gente funciona quando a gente entra em modo de travessia, de mudança. Bom, a gente fez várias edições desse Atravessiamo. A gente fez essa edição do inverno, que na verdade começou, né, como inspiração com outro livro da Julia Cameron, que é A Arte da Escuta. E depois fizemos a edição de primavera, a edição de verão, repetimos, né, o ano passado. E esse ano eu não tinha feito nenhuma. A gente tinha feito final do ano, o Atravessamos de Verão, e nesse ano a gente não tinha feito nenhum grupo ainda. Bom, durante todos esses grupos que a gente fez, eu fui percebendo algo em comum para todas nós, que é essa resistência de entrar em movimento, entrar em contato com o corpo, de fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. E aí muitas vezes isso gerava sentimento, né, de frustração, de culpa, de cobrança por não conseguir fazer aquilo que a gente estava se propondo. Bom, e aí, como toda marinheira, como toda boa marinheira, o inverno também pode ser um tempo para uma invernagem, como a nossa musa inspiradora fez, Tamara Klink, né, com a sua invernagem parando lá na Groenlândia, com os mares congelados e ficando lá durante todo o inverno. E aí eu fui pesquisar, né, que essas invernagens feitas pelos marinheiros também fazem parte de uma parada estratégica para a gente parar e analisar, né, o que está acontecendo, ou às vezes parar quando as condições do tempo, né, tá muito ruim, não tem como continuar navegando, a gente tem que parar, né, para entender o que está acontecendo lá fora e dentro da gente também. E aí, com isso, surgiu a ideia dessa edição especial do Atraversiamo, que eu chamei de Entre Marés, uma parada estratégica de toda marinheira, que toda marinheira precisa. E aí, a ideia é a gente aprofundar o nosso olhar, né? Fazer uma parada para entender, ok, aonde eu estou, para onde eu quero ir, e será que eu conheço os mares que eu navego ou que eu estou querendo navegar? Será que eu conheço a minha embarcação, que aí é o nosso corpo, né? Será que eu sei o que que eu preciso, o que que me dá vitalidade, o como que meu corpo responde a diversas situações, né? Será que eu conheço esses mares? Enfim, a proposta é simplificar as práticas, e aí para isso eu fiz algumas modificações. Então, antes com a Julia Cameron, a gente fazia as páginas matinais, que era uma escrita de toda manhã, e agora, nessa proposta nova, a gente vai fazer uma escrita com uma intenção. E a gente vai utilizar o método da cartografia ou aqui da corpografia, onde a gente vai mapear muitas coisas em relação ao nosso ambiente interno e ao nosso ambientes ou vários ambientes externos e como esses dois se relacionam. Então a gente vai
fazer esse mapeamento. E aí aqui tem uma diferença, né? A gente não vai mapear a parada, a gente vai mapear em experiência. Então eu me coloco em experiência, observo e mapeio, né, o meu diário de bordo para entender como que esses sistemas funcionam e se relacionam. E aí a gente vai ter a prática da caminhada, então para que a gente possa se colocar em movimento, e aí essa já é uma experiência a ser observada, e uma prática corporal que a gente vai escolher, cada uma vai poder escolher o que que quer fazer, né? Se é algo que já está fazendo, se é uma prática que tem prazer, que quer continuar, também como laboratório para avaliar e analisar. Apenas isso. Mas aí a gente vai pegar tudo isso e aí vamos aprofundar nos temas em 4 encontros. São 3 encontros com temas para a gente olhar e o quarto de fechamento. Então, no primeiro encontro, a gente vai falar desse método da corpografia, da importância desse mapeamento. A gente vai falar também sobre as fases da nossa vida, para que a gente possa entender em que fase da vida a gente está, por quê? Às vezes a fase da vida mudou e a gente está seguindo os mesmos protocolos de antes. A gente não atualizou. Então, às vezes o ritmo já mudou, a nossa intenção já mudou, os nossos desejos mudaram e a fase que a gente está mudou completamente e a gente precisa então olhar para isso e atualizar. Às vezes a gente está muito lá na frente, muito lá atrás, muito acelerado, muito devagar. Então a gente vai olhar para isso para tentar entender. Uma coisa importante, né? Não tenho a intenção de trazer respostas prontas e soluções mágicas. A minha intenção é que a gente possa olhar para tudo isso, se fazer perguntas e juntas a gente ir coletando informações que com certeza vão nos ajudar a entender melhor toda essa dinâmica. Para o segundo encontro, eu trouxe a proposta da gente olhar para algo que é a origem, né? A origem do cuidado, porque na verdade a gente está falando de práticas de cuidado. Mas aí meu interesse é saber se será que o que a gente escolhe como cuidado nos ajuda a fazer escolhas mais amorosas com a gente no nosso dia a dia? Ou a gente está só cumprindo tabela ali, né? Cumprindo obrigações, e isso não está modificando o nosso dia a dia, a nossa relação com a gente. E aí a gente vai olhar para a origem do cuidado, que é a relação com essa figura materna, né? Que pode ter sido a mãe, mas pode ter sido outra pessoa também. Então a gente vai fazer um mergulho lá nas nossas raízes para entender da onde surge esse cuidado e o que que eu carrego comigo em relação a esse cuidado até hoje. Então a gente vai olhar para nossa família, para os nossos padrões familiares, a gente vai utilizar algumas técnicas para fazer isso. Vou pegar aqui a minha colinha porque eu não quero esquecer de falar nada para vocês, né? Então, a gente vai olhar para esse cuidado lá nas origens e vai fazer esse resgate. Eu não falei ali do primeiro encontro, quando a gente faz, né, esse mapeamento, então a gente está querendo saber onde a gente está, mas a gente tem uma ideia de para onde a gente quer ir. E aí, aqui nesse segundo encontro, a gente vai olhar então da onde a gente está vindo, para entender o que que a gente já tem de ferramenta, de experiência, o que que pode seguir com a gente, o que que precisa ser transformado. E a gente vai aprofundar nesse tema. E aí, o terceiro encontro, a gente vai falar sobre olhar para o que nos ajuda, então, a viver como a gente deseja viver. E a gente vai falar de vários temas importantes. A gente vai falar sobre o prazer, sobre vitalidade, sobre o brincar, sobre espaços de elaboração emocional, de expressão. E a gente vai entender então o que que a gente precisa, afinal de contas, para poder viver do jeito que a gente gostaria, né? E a gente vai começar a entender o que que a gente consegue trazer para nossa vida e o que que ainda não está presente.
Então a gente vai olhar para vários temas para trazer aí daí informações. Bom, e o quarto encontro vai ser o nosso momento de integração, de fechamento, onde a gente vai poder trocar então o que que a gente coletou, o que que a gente percebeu, né, o que que a gente traz de informação importante para levar para nossa próxima travessia. Para que quando a gente coloque o nosso barquinho no mar para navegar, a gente já tem a ideia de que mar é esse que eu vou, né, atravessar, como que tá a minha embarcação, já fiz os reparos, já fiz as melhorias, né, já cuidei de tudo para que tudo fosse uma travessia possível, né, tranquila nunca é, mas que fosse possível. Eu me lembro que a Tamara quando foi se preparar para essa invernagem, ela trabalhou muito em tudo que poderia acontecer e o que que ela precisava fazer para estar preparada. Então eu me lembro dela contando que ela foi aprender a suturar. Então, por quê? Caso ela se machucasse, ela estava sozinha e se ela precisasse fazer uma sutura na própria pele, ela saberia fazer, né? Então, ela foi aprender isso. Então, o que que a gente precisa aprender, né? Que que qualidades, que recursos a gente precisa aprender que a gente ainda não aprendeu para poder se colocar de novo no mar, né? O que que não nos serve mais, enfim. A ideia é essa. A gente vai descobrir muitas coisas juntas. É a primeira vez que eu estou fazendo essa edição, então eu convido vocês, né, a estarem comigo nesse tempo de parada estratégica. Quem sentir que está precisando dar esse respiro, né? Porque às vezes a gente tá sempre fazendo, não sabe nem por que que tá fazendo, nem para onde tá indo e nem se tá indo em direção àquilo que queria. Às vezes a gente quer uma coisa, mas tá fazendo tudo aqui ao contrário daquilo que a gente deseja lá na frente. Então, se você, marinheira, acha que é o momento dessa parada, eu te espero comigo nesse Atraversiamo. E aí os nossos encontros vão ser sempre nos sábados pela manhã, às 9 horas, e serão 4 sábados. A gente começa no dia 28. Deixa eu confirmar aqui. Isto. Isso, 27 no sábado, às 9 horas. Os encontros são online, ao vivo. Eu vou gravar, caso alguém não possa estar presente, né, no dia, para ficar, para poder assistir depois. E quero dizer também que esse Atravessiamo eu escolhi fazer nessa data, porque a gente vai utilizar de uma temporada astrológica que é um Mercúrio retrógrado em Câncer. Então, Mercúrio, que é o planeta, né, da comunicação, do estudo, né, do entendimento, da tradução das coisas, vai estar no signo de Câncer, que fala das emoções, do cuidado, né, da maternagem, desse arquétipo materno. E ele vai estar retrógrado, ou seja, ele vai estar nos convidando a fazer exatamente essa revisão. Então a gente vai aproveitar isso, aproveitar que os céus estarão nos pedindo exatamente essa proposta. A gente vai se juntar para fazer isso, né, em conjunto, em grupo, trocando ideias. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma informação. Acho que não. Se você tem vontade, me chama, eu mando a proposta em PDF completa para você poder ler com calma e tirar suas dúvidas. E é isso. Eu espero vocês para essa edição especial do Atraversiamo Entre Marés. Um beijo e até!